Senhoras e senhores, boa noite. Eu primeiro deixo registrado aqui o agradecimento ao caríssimo amigo Rodrigo Mazei por me convidar mais um ano na semana da OAB Espírito Santo. É um prazer retornar ao Estado e conversar com os colegas capixabas. O tema que me foi incumbido, antes de efetivamente entrar nele, eu faço uma reflexão inicial, até considerando o próprio tema desse seminário, né, os desafios da advocacia no século XXI. Se eu fizer uma pesquisa aqui rápida com os colegas que militam no foro, e pouco importa, penso eu, qual é a especialidade, penal, civil, família, trabalho, etc., certamente a impressão que teremos da justiça brasileira é que ela funciona muito mal. Seja em termos de tempo, seja em termos de qualidade, certamente aqui todos teríamos histórias ruins para contar, de más experiências que tivemos na justiça. Uma justiça que, segundo o número do CNJ, tem mais de 100 milhões de processos, dos quais mais de 40% representados por execuções fiscais, com taxas de congestionamento variáveis, mas em alguns casos de até 90%, o que significa que a cada 100 processos que entram a cada ano, apenas 10 processos são baixados. Essa é a explicação como se chega a esse cálculo de 90% de taxa de congestionamento. E o que isso tem a ver com impactos do CPC no processo coletivo? A meu ver, tem uma relação direta com o tema do qual eu vou tratar. Em linhas gerais, e sintetizando a ideia que eu pretendo nesta meia hora que me cabe desenvolver com os senhores, eu diria que o sistema processual civil brasileiro, que entre meados da década de 80 e começo da década de 90 do século passado, havia feito uma escolha para tratamentos de litígios que se repetem. Essas escolhas foram abandonadas em prol de escolhas distintas feitas no Código de 2015, que deixaram o processo coletivo à margem do sistema. E eu tenho aqui a firme opinião de que essa foi uma escolha errada do Código de 2015, de deixar o sistema de tutela coletiva, sobretudo a Lei de Ação Civil Pública de 85, o CDC, à margem. Continuam em vigor, continuam, mas em linhas gerais e por razões que eu terei ensejo de mencionar, embora brevemente, esse microsistema se tornou menos relevante na realidade atual, à luz do Código de 2015. Então, sob essa perspectiva, eu faço aqui brevemente um histórico. Sempre se criticou o Código de 73 por sua feição exclusivamente individualista, típica para resolver casos de Caio versus Tício, para usar aqueles personagens que sempre aparecem nos problemas que são colocados para os alunos, sobretudo de graduação. E não voltado para uma sociedade massificada, em que litígios se repetem, que um conflito de um consumidor não é só daquele consumidor, é de dezenas, centenas ou milhares de consumidores, que aquele problema relativo ao pagamento de um tributo não é de um único contribuinte, de milhares de contribuintes e assim por diante. Nós começamos a tentar tratar desses problemas à luz da Lei de Ação Civil Pública, que, aprovada em 1985, continua, mesmo passados mais de 30 anos, uma lei extremamente avançada. Os colegas aqui que estão sentados na primeira fila, que já palestraram ou vão palestrar, quando nós vamos a eventos internacionais e que dialogamos com colegas que estudam processo civil em outros países, eles ainda olham para essa legislação brasileira com extrema reverência. O Brasil e continua sendo, passado todo esse tempo, ainda uma referência no tema do processo coletivo. E qual era a filosofia principal, a meu ver, da Lei de Ação Civil Pública 85? Vamos trazer ao judiciário litígios que antes não viriam. Vamos imaginar lá uma contaminação do meio ambiente. Se eu quisesse levar isso para o Poder Judiciário, como é que eu faria? Uma pessoa afetada por aquele dano ambiental
teria que mostrar que foi afetada e pedir uma indenização, algo do gênero. Qual é a lógica da lei da ação civil pública? Vamos levar esse conflito sem necessidade de personalizar qual foi o dano causado a um cidadão e vamos dar legitimidade a determinados entes, privados e públicos, para trazer esse conflito a juízo e, mais do que isso, vamos dar ferramentas ao Poder Judiciário para resolver esse conflito de maneira indivisível. Então vamos dar uma ordem de fazer ou de não fazer para aquela empresa que poluiu o meio ambiente, para que ela pare de poluir, para que ela recupere o meio ambiente, um processo que recupera de uma vez só um dano ambiental e isso beneficia a todos. O CDC, que foi aprovado 5 anos depois, 1990, ele não só aprimora aquilo que a lei da ação civil pública traz, mas dá um passo adiante. Não adianta apenas tutelar esses direitos que são indivisíveis, como, por exemplo, o direito ao meio ambiente equilibrado. Porque, eventualmente, aquele meio ambiente que já foi contaminado gerou prejuízos a centenas ou milhares de cidadãos. Vamos imaginar uma Bahia que foi poluída por detritos da mineração, problema que viveram os estados de Minas Gerais e Espírito Santo por conta do desastre da Samarco em Mariana. Nós podemos estabelecer medidas para o futuro e, portanto, uma única obrigação de fazer consistente na recuperação do meio ambiente. Mas também temos que olhar para o passado. E nós podemos tratar esse conflito para o passado de algumas formas. Nós podemos deixar que todas as pessoas afetadas venham a juízo e vamos resolver isso de maneira atomizada, ou podemos proferir uma sentença que condene a empresa a pagar determinados danos com base naquela situação, e aí cada pessoa ofendida vem a juízo com metade do trabalho já feito, apenas para mostrar que aquela sentença coletiva genérica lhe atende e, portanto, ela faz jus àquela indenização ainda não quantificada, fixada em termos genéricos, é justamente a tutela dos direitos individuais homogêneos. Se nós combinássemos essas duas formas de prestação de tutela jurisdicional de uma maneira inteligente, nós poderíamos resolver uma série de problemas e, inclusive, dando mais força e prevalência para essa tutela indivisível, um único processo, uma única execução, que imponha uma única obrigação de fazer ou não fazer. Eu recordo aqui uma situação narrada por um colega nosso, processualista, do mais alto gabarito, professor da UERJ e procurador da República, colega Antônio do Passo Cabral. Ele relatou uma certa vez que a Light, Companhia Elétrica do Rio de Janeiro, havia trocado os leitores analógicos de consumo de energia por chips que controlavam eletronicamente o consumo. Em uma determinada região da cidade, que abrangia muitos milhares de consumidores, aqueles chips tinham vindo com defeito e os consumidores foram lesados com isso, porque valores adicionais, além do consumo médio daqueles cidadãos, havia sido cobrado nas suas contas. Nós poderíamos deixar esse barco correr e aí os consumidores lesados viriam a juízo. Nós poderíamos pensar em obrigar a empresa a corrigir esse problema para que ele não se repita no futuro, ou seja, trocar os chips, e aí uma obrigação de fazer única, mas a saída normal que nós imaginaríamos para isso seria para ressarcir os prejuízos dos consumidores, o que já se materializou, ou seja, olhando para o passado, seria assim, olha, eu condeno a companhia elétrica a ressarcir os consumidores com base na média de consumo dos meses anteriores à troca dos leitores analógicos pelo chip defeituoso. E aí cada consumidor ia ter que ter guardado um comprovante de qual era o seu consumo, ou entrar com uma ação de exibição de documentos contra a companhia elétrica para obter esses comprovantes. Eventualmente o consumidor nem fica sabendo que essa sentença foi proferida, até porque ela vai demorar para ser proferida. E aí qual foi a solução que o MPF deu para esse caso? Uma ação de obrigação de fazer, em que a companhia elétrica tinha o dever de apurar qual era a média de todos os consumidores afetados naquela região e creditar na conta o valor que foi indevidamente cobrado, de tal maneira que houvesse um ressarcimento a todos aqueles que foram prejudicados. Se nós tivéssemos um processo,
em que essa tutela fosse prestada e realmente ele se cercasse de efetividade, especialmente na etapa de execução dessa única obrigação de fazer, certamente nós evitaríamos milhares de processos repetitivos. Ocorre que não houve tempo do processo coletivo ser empregado com toda a sua potencialidade. Porque o principal alvo do processo coletivo seria, sem nenhuma dúvida, o próprio poder público. E o poder público, obviamente, se viu sob o risco de ser enormemente prejudicado, porque em um único processo o poder público poderia se ver em maus lençóis. E aí a medida que o poder público tomou foi se defender. E a partir de 92, ou seja, pouco tempo depois da aprovação do Código, começam a surgir leis e medidas provisórias, e eu destaco aqui nesse slide 2 marcos da evolução legislativa, que em realidade tiveram por claro objetivo tirar eficácia, efetividade do processo coletivo. Não cabe em matéria previdenciária, não cabe em matéria tributária, não cabe em matéria relativa à FGTS, uma série de restrições ao cabimento do processo coletivo. Qual o resultado disso? O processo coletivo perdeu enormemente em efetividade. E qual é o cenário resultante disso? Todo o plano que se havia desenhado entre 85 e 90, de fazer com que conflitos de massa sejam trazidos ao Poder Judiciário de uma vez só, esse plano foi por água abaixo. E aí nós vivemos uma explosão de litigiosidade. É fácil a gente dizer que a culpa é do jurisdicionado. Ah, porque a Constituição de 88 favoreceu o excesso à justiça. Isso, vamos pôr a culpa nas pessoas cujos direitos foram lesados e vão ao Poder Judiciário. Se houver abusos, apura-se no caso concreto. Agora dizer que culpa do jurisdicionado, alguma coisa está errada no sistema, se a justiça tem que ser acionada com tanta frequência. Ah, vamos colocar a culpa porque o Poder Judiciário não tem estrutura. Não existe estrutura no mundo que seria capaz de dar conta de um volume que é inédito no mundo inteiro, na quantidade de processos que nós temos. Um Poder Judiciário que, em termos absolutos e em termos relativos, é o mais caro do mundo. Ou seja, nós temos que lidar com o dado da realidade. E aí, como é que o Código de Processo Civil de 73 lidava com essa realidade? Não lidava. Ele passou a ser reformado para lidar com essa realidade. E qual é a palavrinha mágica em termos de solução de problemas que se repetem em demandas individuais, que deveriam ter sido evitadas por meio do ajuizamento de processos coletivos, mas não o foram por várias razões que eu já mencionei. Vamos tentar gerenciar essa massa de processos individuais repetitivos. Quais são as medidas necessárias para isso? Bom, vamos fazer com que o juiz possa julgar liminarmente com base em sentenças que ele já proferiu naquela mesma unidade judiciária, aquele artigo 285A do Código Velho. Vamos permitir que o relator julgue monocraticamente se naquele tribunal já houver decisões que formariam uma jurisprudência dominante. Vamos tentar fazer com que esse procedimento de simplificação procedimental se valha de decisões já proferidas em casos que se repetem para permitir que aquela massa de processos individuais que se repetem seja devidamente tratada pelo Poder Judiciário. E o ponto culminante desse movimento, a meu ver, está nas leis aprovadas em 2006 e 2008, que reformaram os recursos dirigidos aos tribunais superiores. Vamos lembrar que essas duas leis introduziram lá no Código os artigos 543A, B e C, o 543A e B relativo ao recurso extraordinário, o 543C relativo ao recurso especial, aplicando uma técnica basicamente idêntica para os dois tribunais. Qual é a lógica? Bom, tem recursos especiais, extraordinários que se repetem. A mesma matéria é trazida aqui com frequência para os tribunais superiores, ou seja, pegando um problema que já, a primeira instância já está afogada de tantos processos, o segundo grau também já está absolutamente assoberbado, vamos começar a tratar do problema não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Vamos fazer o que com esses recursos que se repetem? Seleciona um,
suspendem-se os demais, e a partir daí define-se em um caso qual é a tese jurídica a ser aplicada a todos os demais. Isso entrou em vigor no Supremo final de 2006, começo de 2007, no STJ final de 2008, começo de 2009. Os resultados foram bons? Foram, no começo. Se a gente olhar esse gráfico, ele detecta uma diminuição do número de processos distribuído ao STF substancial. Saímos lá de 100 e tantos mil processos para 40 mil. O resultado no STJ é um pouco mais tímido, mas ainda assim ele é expressivo. No STJ saímos lá de 300 e tantos mil para 280 mil. Nos dois tribunais, a entrada em vigor desses mecanismos, e é impossível não fazer a referência aos resultados concretos que elas trouxeram. Esses resultados encantaram as discussões sobre o novo Código de Processo Civil. Quando esses números realmente eram vistosos, no começo da discussão em torno do anteprojeto, se olhou para esses números e se disse, olha, essa é a saída. Vamos fazer mais disso, vamos pegar mais processos individuais que se repetem, escolhe um, julga um, reproduz essa decisão para os demais e resolve. Já fizemos isso lá em cima, vamos trazer isso para os tribunais em segundo grau. E essa é a gênese do incidente de resolução de demandas repetitivas, o que o sistema apostou todas as suas fichas. Deixe-se lá o sistema de processo coletivo, ninguém quer saber de processo coletivo. O próprio Poder Executivo não queria ouvir falar de processo coletivo. Os colegas que acompanhavam para e passo a tramitação, aqui em particular o professor Luiz Henrique Volpe Camargo, que ainda fala nesta noite, pode dar esse testemunho. Ninguém queria saber de nada que dissesse respeito à integração do código, mínima que fosse, com o sistema de tutela coletiva. A aposta estava aqui. Se aprimoraram os instrumentos do recurso especial extraordinário repetitivos, de modo que, uma vez afetada a matéria, não havia só a suspensão de recursos especiais extraordinários repetitivos. Suspendiam-se todos os processos, mesmo em primeiro grau, que dissessem respeito àquela mesma questão. A mesma coisa no IRDR. Uma vez afetada a matéria para julgamento em incidente de resolução de demandas repetitivas perante tribunais de segundo grau, TJs e TRFs, a suspensão de todos os processos em primeiro e segundo grau que versassem sobre a mesma matéria na área de competência do tribunal de segundo grau. A verdade é, senhores, e aqui eu começo uma reflexão crítica a respeito disso, nós estamos trabalhando em combater a febre, não a infecção. O IRDR, o recurso especial, o recurso extraordinário repetitivos, são instrumentos que fazem a febre do Poder Judiciário baixar. Porque eles têm processos demais, eles querem gerenciar esses processos. O foco está na solução da crise do Poder Judiciário. Em segundo plano está a solução da crise de direito material que afeta centenas, milhares ou milhões de cidadãos. Até porque todos esses instrumentos aqui, aprimorados ou criados no Código de 2015, eles se aplicam a quem veio ao Poder Judiciário e não quem não veio. Os processos ficarão suspensos por quem efetivamente já litigou, e quem não litigou não vai ser atingido por aquela decisão. E eu diria o contrário, que eventualmente um precedente favorável a uma tese que pode ser aproveitada por milhares ou milhões de cidadãos, pode incutir no tribunal o medo de que, ao formar esse precedente, nós vamos ter uma enxurrada de processos. Se eu julgar favoravelmente aos contribuintes essa tese, até agora só vieram ao Poder Judiciário 100 mil contribuintes, mas tem 2 milhões de contribuintes nessa mesma situação. Será que nós queremos outro 1.900.000, um lote de 1.900.000 processos para serem julgados? Esse é o primeiro balanço crítico. O Poder Judiciário está resolvendo o problema do Poder Judiciário ou está resolvendo o problema da sociedade? O Poder Judiciário está lá para atender os conflitos da sociedade ou para resolver os seus próprios problemas? Os colegas que me antecederam aqui fizeram citações mais eruditas do que essa que eu vou fazer, mas eu cito um grande filósofo da contemporaneidade, Capitão Nascimento, que uma vez disse com muita sabedoria que o sistema
trabalha para resolver os problemas do sistema. E é disso que nós estamos falando aqui. Quais são os inconvenientes disso? Vocês podem dizer assim, não, mas tudo bem. É um jeito diferente de tratar do problema. Ao invés de ter um processo coletivo, em que você tem eventualmente, e ele bem aproveitado proporcionaria isso, uma única sentença, uma única execução que resolveria o problema de todo mundo, você vai ter um IRDR que vai resolver o problema de todo mundo, ou um recurso especial repetitivo, um recurso extraordinário que vai resolver o problema de todo mundo. Não acho que é bem assim. Primeiro, porque nós estamos levando a solução de um caso do segundo grau para cima. O primeiro grau ficou completamente alijado. Esse eu acho que é um primeiro problema. Até porque é o juiz de primeiro grau que está ligado aos fatos. E de segundo grau para cima, o que os tribunais vão trabalhar é com teses jurídicas. Dá para trabalhar com teses jurídicas em abstrato sem olhar para os fatos subjacentes àquele conflito? Eu dou um exemplo em que essa técnica mostra a insuficiência da sua utilização prática. O STJ afetou, para julgamento em sede de recursos especiais repetitivos, o tema do credit scoring. É aquela pontuação de crédito que o usuário de serviços bancários tem, para verificar se esses usuários têm um perfil bom, um perfil de adimplentes ou não. Eles tinham diversas ações individuais que discutiam os critérios, porque um consumidor recebeu uma nota baixa daquele banco, e ninguém sabia direito como é que o banco calculava aquilo, milhares de processos individuais em que esse tema se discutia. Lá no STJ essa matéria é afetada porque efetivamente ela se repete. E aí o STJ vai olhar o caso selecionado como paradigma. Não tem nenhum fato esclarecido de como realmente funciona o credit scoring. O ministro relator do caso designa audiências públicas. E os bancos vão lá para explicar como o caso funciona. É uma audiência pública para debater tese jurídica? Não, é uma audiência pública para inteirar o STJ sobre os fatos subjacentes àquele conflito. Porque aquela causa que veio lá foi mal instruída, e se eles fossem selecionar outra causa individual, provavelmente seria mal instruída também. Pegando aqui o gancho da palestra do professor William, porque foi um preposto lá e o juiz perguntou como é que é calculado o credit scoring. Ele falou, não sei. O distanciamento dos fatos é algo que faz com que a qualidade dessa análise, dessa tese jurídica, possa ser muito inferior àquilo que o juiz de primeiro grau faria. Eu vejo mais um problema. O código estabelece que aquela causa selecionada como paradigma, se a parte interessada nela desiste, renuncia, etc., isso não impede o julgamento da tese. Então o TJ selecionou uma apelação, mas aquele apelante desistiu da apelação, ainda assim, como aquele caso foi escolhido para ser o paradigma no julgamento do IRDR, o IRDR continua como se nada tivesse acontecido. A única questão é que não haverá aplicação daquela decisão para aquele apelante que desistiu, porque o caso dele já foi encerrado por meio desse ato de disposição. Pois bem, no limite, quando a gente começa a ver o funcionamento dessa técnica, à luz dessa situação, é o STJ, o STF, os tribunais de segundo grau, embora a experiência dos tribunais de segundo grau tenha menos tempo, obviamente, é de que os tribunais não estão mais julgando casos concretos, eles estão julgando teses jurídicas. E os fatos subjacentes a ela, mal narrados, retratados num caso que não os narra adequadamente, muito menos os esclarece adequadamente. E um outro problema que se detecta aqui é, quando a gente pega um processo coletivo, nós temos claramente identificados pela lei quem são os legitimados para o processo coletivo. O Ministério Público, associações, sindicatos e o próprio poder público pode ser autor dessas ações coletivas. Aqui não, nós temos eventualmente um recurso do Zezinho das Couves, que é um litigante representado pela Defensoria Pública dos Rincões do Brasil, contra uma mega corporação com advogados altamente especializados e que vão diariamente despachar com os ministros do STJ e do Supremo. O ministro Herman Benjamin, ao julgar a causa relativa à franquia de assinafonia fixa, fala isso expressamente.
Aqui, de um lado, tem as melhores bancas de advocacia do Brasil, representando as companhias telefônicas, e quem representa o consumidor é a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Numa causa mínima aqui, até por descuido, foi selecionada. Ah, não, então o problema está na escolha da causa paradigma. Por mais que a escolha da causa paradigma possa ser bem feita, ainda teremos esse problema de representação adequada nesse conflito. Ah, mas pode ter intervenção de amicus curiae. Então o IDEC vai lá e intervém, o MP é ouvido. Será que esse contraditório se dá com a mesma qualidade do que teria se houvesse um processo coletivo, em primeiro grau, para discutir essa mesma questão? E mais, no âmbito do processo coletivo, nós temos sempre a desconfiança de que, eventualmente, o autor não vai atuar adequadamente. Quando se trata de uma ação coletiva que discute direitos indivisíveis, o resultado é secundum eventum probationis, traduzindo, se foi um julgamento por falta de provas, é possível a repropositura da ação. Se foi com suficiência de provas, aí se impede a repropositura. E se é no campo dos direitos individuais homogêneos, né, apenas acidentalmente coletivos, secundum eventum litis, o legitimado ajuizou a ação, perdeu, isso não impede que individualmente o cidadão busque a sua tutela por meio de uma demanda individual autônoma. Nesses instrumentos de tutela coletiva, que eventualmente vão ser aplicados para as mesmas situações, definindo-se essas teses jurídicas no âmbito dos tribunais de segundo grau, nos tribunais superiores, é pró e contra. O consumidor ganhou, todos ganharam. O consumidor perdeu, todos perderam. Como se o sistema fosse verdadeiramente incoerente. E o que é pior, isso é a sentença de morte, a meu ver, do processo coletivo. Quando se afeta a matéria, suspendem-se todos os processos, individuais e coletivos. Qual é a chance de um processo coletivo caminhar mais rapidamente que um processo individual? Eu tenderia a dizer que ela é muito próxima de zero. Muito provavelmente o processo que chegou primeiro no Tribunal de Segundo Grau para ser escolhido para o IRDR, ou o processo que chegou primeiro ao STJ ou ao STF para ser escolhido para o recurso especial, extraordinário e repetitivos, provavelmente vai ser um processo individual. Os coletivos vão ser suspensos. E com um agravante, quando se suspende o processo via IRDR, essa suspensão tem um tempo de duração, 1 ano. Quando se suspende no âmbito do julgamento de recursos especiais extraordinários, a suspensão é, no limite, indefinida. Um ministro do Supremo pede vista, fica 12 anos com o processo. Aí ele devolve, profere o voto, o outro ministro pede vista e fica mais 12 anos. E a gente pode ter aí zumbis processuais, que são processos que ficaram suspensos ad eternum. Isso é acesso à justiça? É isso que nós queremos? É isso que nós, advogados, e eu falo como advogado militante, ajuizar uma ação que diga respeito a um tema que se repete e o processo fica suspenso ad eternum porque o STJ e o STF sentaram em cima das questões, porque eles têm outras coisas mais importantes para fazer? Qual seria a outra forma? Deixa o barco correr, deixam-se todas as ações individuais seguirem normalmente. Isso já se demonstrou que não funciona. Qual seria a outra solução? Processo coletivo. E eu iria além. Isso causaria arrepios aí em alguns colegas. Um processo coletivo, uma vez ajuizado, ele impede o ajuizamento de ações individuais que digam respeito à mesma matéria. Portanto, você consumidor, você veio a juízo e quis pleitear um determinado valor, porque o banco cobra indevidamente uma taxa. Já tem uma ação coletiva que discute o seu caso. Não é situação de suspensão no limite ad eternum do seu processo. O caso é de extinção. E o Poder Judiciário não vai ficar com as prateleiras, ou físicas, ou, que é mais normal hoje em dia, virtuais atolhadas de processos individuais suspensos até o STJ e o STF resolverem julgar a tese afetada. A reflexão que eu deixo, senhores, muito singela para os senhores é em que medida nós não trocamos um sistema de tutela coletiva que estava ainda
no início da sua vigência. Então nós começamos a comer esse sistema pelas beiradas, em momentos anteriores ao início da vigência do código, e trocamos esse sistema por um sistema que é de massificação de demandas individuais. Qual é o melhor acesso à justiça que queremos? A minha impressão é que esse acesso à justiça que o Código de 2015 cria, do seu processo ser eventualmente suspenso ad eterno, é um acesso ilusório. Haveria outras possibilidades, como deixar o barco correr ou só suspender por 1 ano. Não foi o que prevaleceu depois que o Código foi reformado durante a vacatio legis, ou apostar no processo coletivo. Talvez tenhamos perdido uma oportunidade histórica de fazer funcionar um sistema que, pelo menos do ponto de vista teórico, é reverenciado mundialmente. O Brasil é referência legislativa e doutrinária no tema do processo coletivo. Obrigado, senhores, pela atenção. Uma boa noite.